Fala galera, começando o nosso primeiro VRCast, eu sou o Rafael Mendes. E eu sou o Vinícius Lopes e aqui a gente vai falar de bastante saúde, esporte e muita resenha. E para começar, galera, a gente não podia escolher outra pessoa, né? Tem que estar alguém que está ali com a gente, desde o começo, quando a gente pensou nos nossos projetos. E valeu, Diego. Obrigado por ter vindo. Diego Loredo Pacato. Tá? Não, para mim é um prazer enorme estar aqui. Primeiro que eu não levei a sério quando vocês falaram desse projeto. Eu pensava, sempre, né? Como sempre, eu pensava que era mais uma brincadeira de vocês, mas hoje eu tô acreditando. Hoje eu tô acreditando que esse negócio está saindo do papel. E eu fico muito feliz mesmo, porque eu tinha conversado com o Vinícius um tempo atrás sobre essas mídias em relação à natação, que a gente não tinha aqui no Maranhão, né? Uhum. E eu acho que aqui é um pontapé inicial muito grande para isso. E vocês realmente estão de parabéns, porque coragem é muito difícil ter, né? Em relação a botar para fazer. E vocês estão tendo isso, eu espero que eu consiga fazer com que isso aqui, pelo menos no primeiro episódio, né? Seja legal. Se vai ser legal, já não sei. Antes de mais nada, Diego, eu queria que a gente começasse contando como a gente se conheceu. Tu era meu calouro. E teu estagiário também. É verdade. Dois. O Vinícius, eu conheci Vinícius lá na DM Aquatic, quando a gente nadava. Eu tinha 15 anos, tu tinha 11, 12. Tinha uns 11 anos, né? Eu era o quê? Eu tava entrando no Juvenil 1, foi quando eu comecei a nadar de forma competitiva. Eu já nadava, tinha 2 anos só. Comecei nadando dunk shot. E aí eu fui nadar na DM. Nadei na Nina uma época, não aguentei o treino de Alexandre. Fui uma época com o Mário também. Aí o Mário falou, não, meu filho, vai pra lá. Mas depois a gente começou de novo num festival que teve. E aí eu comecei a nadar lá e foi quando eu conheci Vinícius. Era bem pequeno ainda. Parecia uma pessoa diferente do que ele é hoje. E não tinha tanto contato assim, né? Eu não tinha tanto contato porque ele era mais novo. E depois de um tempo, depois que ele quase morre atropelado, que ele parou de nadar e eu também dei uma mudada de ares, a gente se reencontrou através do Master. O Master lá na Viva Água, quando eu estava trabalhando na Viva Água, que a gente estava com esse projeto de aumentar a equipe. É que vocês criaram lá o Team Elite, né? Nós criamos o Team Elite. Vinícius junto com o Luane, com o Matheus Rosa, Andrei na época, e foi puxando uma galera antiga do Bom Pastor, uma galera antiga da DM. E aí tava fazendo educação física, né? Tava fazendo educação física no Selma. E começou como meu estagiário lá. E eu fico muito feliz, assim, porque depois que eu fui embora, foi o primeiro nome que ficou para me substituir. Mas peraí, por que tu foi embora? Por que eu fui embora? Uhum. Eu fui embora porque Priscila passou no concurso. Tua esposa, né? Minha esposa, Priscila. Beijo, Nenze. Ela passou no concurso lá em Goiânia. E a gente era recém-casados. E aí, inicialmente, eu não iria, né? Só que o meu sogro, a gente conversou, e era uma cidade nova. E acho que a melhor decisão foi ter ido embora com ela. E, obviamente, que eu não me arrependo, né? Até porque, pelo desenrolar das coisas, teve muita coisa boa que aconteceu por conta disso. E assim, eu tive que sair da Viva Água por conta disso, final de 2017. E foi quando o Vinícius era meu estagiário, estava se formando. E foi o primeiro nome que eu, Denise e Oswaldo pensamos na época em ficar no meu lugar para tocar o projeto junto com o Marquinhos. Mas o Vinícius, porque já estava na equipe, no caso, né? Já conhecia o pessoal, já sabia como estava o início do trabalho. Então, foi a melhor escolha na época. Tanto é que a equipe cresceu bastante, né? Continuou disputando aí o circuito maranhense e teve o desenrolar de várias coisas. Imagino. Eu acho que eu lembro de ti em competição, né? A gente mais novo. Sim.
E Vinícius pensa que eu até brinco com ele, mas eu realmente não lembro, né? Já esse cara. Não, mas é só porque ele era mais novo. Sim, sim. Ele é mais novo que a gente. E eu lembro da gente, só que a gente não era tão próximo, né? Sim. A gente foi se aproximar depois de... Depois tu... Na verdade, a gente foi se aproximar... quando tu foi embora, eu tava voltando a nadar. Eu tinha dado uma parada... Assim, eu nunca fui bom novo. Eu era rapidinho na época, entendeu? Fazia uns 25 de prova curta, VN1 e tudo. Mas eu não tinha essa cultura de treinamento. Então, eu perdi a base toda de treino. Eu realmente comecei a treinar com 15 anos. E eu não sabia treinar. E eu não tinha essa coisa de ir todo dia. Eu realmente não tinha. Dani, que me treinava na época, brigava muito comigo. E eu realmente não entendia. Eu pensava que eu vou 3 dias na semana, eu vou 4 dias na semana. Então, quando eu comecei a ir 5 vezes, eu faltava muito. Eu não conseguia fazer uma semana inteira. E isso, obviamente, me limitou muito, né? E nessa época, tu nadava no Bom Pastor já. Tu não nadava mais na Nina. E eu nadava as provas de costas e tu era mais novo. Tu nadava com meu irmão no Gêmeos, quando meu irmão nadava. E aí eu sempre falava pra ele, aquele ali... Acho que era a prova de peito que tu nadava, inclusive. Ele também dava uma de nadador de peito. E eu falava assim, quem ganha é o Rafael, lá do Bom Pastor. E eu conhecia assim, quando tu foi crescendo, tu e Eduardo Alves, a gente começou a nadar os 50 costas, nadava com o Renanzinho, a gente começou a ter um pouco mais de convívio, mas teve um projeto que eu fiz com o Hugo Mota, em 2015, que foi um blog chamado Maranhão Swim, em que a gente tentou fazer justamente o que está se tentando fazer agora, que era massificar as informações em relação à natação maranhense, para que outras pessoas ou até outros portais de notícias tivessem acesso, exatamente. Porque a gente vive numa bolha da gente, né? E aí, tu estava nadando no Curitibano na época, teve uma competição... Eu não sei se foi o Troféu Brasil ou se foi o Finkel, em que eu entrei em contato contigo para falar dos teus resultados. E aí foi quando eu comecei a conversar contigo. Tu tinha ido do Curitibano, a gente conversou e a gente ia conversando de vez em quando. Sim. Em relação, acho que foi em 2013 isso. Foi quando... acho que foi 2013. E 2013 foi a última vez que a gente conversou, acho no Milton Medeiros. Teve a competição de seleção do Milton Medeiros, que a gente estava raspando a cabeça dos calouros. E tu falou que era para raspar a cabeça de Arthur. Sim, nessa época. Então, acho que o nosso convívio mais assim foi nessa época do blog, né? E quando realmente nós dois voltamos. Eu voltei em 2019 e tu voltou em 2019 também. A gente começou a ter realmente mais convívio. Basicamente foi, infelizmente, mais convívio. Verdade, foi isso mesmo. Alguma pergunta aí, Vini? Eu queria saber o que o Diego acha de competir antigamente entre a gente e hoje dividir a borda da piscina como treinador. Qual? É diferente, né? É diferente porque a gente não tem muita noção quando a gente é mais novo. Quando a gente é mais novo, a gente realmente não sabe se é aquilo que a gente quer. Pelo menos era o que eu pensava, né? Eu sempre gostei muito de natação. Mas às vezes eu não queria pagar o preço da melhora. Eu melhorava um pouco, o treino ficava um pouquinho mais difícil. Eu já abria em relação ao treino. E às vezes até eu falo isso muito para os meninos, para os mais novos, de que a gente tem a oportunidade de treinar, né? Para não deixar essas oportunidades passarem. Porque a gente percebe o tanto de coisa que a gente perde em relação a não ser corajoso. E hoje em dia a gente tem outra cabeça, né? A gente já tem uma vivência um pouco maior. Não, a gente já tem uma vivência bem maior. E a gente sabe que determinadas situações, por mais que elas sejam dolorosas, determinadas situações, por mais que elas sejam chatas, elas são necessárias para a evolução, exatamente, para o crescimento da gente. E o que eu aprendi no meu curto espaço de tempo com a natação, em relação à competitiva, é que tudo é um aprendizado. Mesmo tu ganhando, mesmo tu perdendo, tu consegue tirar alguma coisa daquilo, entendeu? Não adianta tu ficar te vitimizando, às vezes, ou então ficar encontrando desculpas, que é o que eu vejo sempre. Às vezes a pessoa, ela se desculpa por muita coisa e
e acaba não jogando a responsabilidade para si de algumas coisas que acontecem em relação a alguns resultados e não lida com essa determinada situação como aprendizado, para que isso comece a nortear o caminho dela no futuro do esporte, ou até no futuro mesmo da sua vida. Basicamente, assim, tem muita diferença. A diferença de a gente estar na borda e a gente estar competindo, por mais que a gente ainda esteja competindo hoje, né? Não da mesma forma de tentar ser profissional nem nada, mas a gente hoje em dia tenta criar bons cidadãos, né? E através do esporte, exatamente. Formar bons cidadãos através do esporte e tentar passar as nossas melhores qualidades para eles, entendeu? Então, é um ponto que eu sempre levo também para molecada, assim, o principal objetivo hoje, né, eles são muito crianças, então não dá pra gente dizer que a gente vai botar eles numa Olimpíada, mas é formar homens bons, mulheres boas, maridos bons, sabe? Uhum. Eu ia te perguntar uma coisa também, não só na rivalidade de natação, mas a gente já teve aí uma rivalidade de joguinho de celular, né? Já teve uma rivalidade gigantesca na época da pandemia. O que fazia durante a pandemia, Diego? Rapaz, na pandemia, 2020, eu não sei quem começou com esse jogo. Quem foi que começou? Foi eu e Vinhas. Acho que tu começou, não foi? Foi, né? E me falou. Na época E a da gente começou a pandemia, jogar. estourou pandemia, todo mundo em casa. Aí, Rafael começou a jogar um joguinho chamado PES, né? PES 2020. E, cara, ninguém tava fazendo absolutamente nada. Eu tinha pegado Covid, quase morro. E aí, formou um grupo, né? Nós três, Marquinhos, que é nosso amigo também, que é um dos proprietários da Aqualu. Denis e Jardson. Denis, que hoje é professor da Bodytech, e Jardson. Professor lá de Goiânia. Não, mas isso foi depois, pô. Foi depois? A gente começou esse grupinho que a gente fazia uns jogos amistosos entre a gente, né? Todo santo dia. Todo santo dia a gente fazia isso. Acordava cedo, acordava cedo e ia jogar. Eu lembro que Priscila brigava comigo, era muito, por conta desse joguinho. E aí, acabou que no final da pandemia, um grupo de 6 pessoas, terminaram com um grupo de 20 pessoas. 20 pessoas jogando pés o dia todo. A gente tinha nada pra fazer mesmo. Mas era um campeonato, pô, não era um campeonato. Não, era campeonato. Começou a dar briga quando começaram a falar de dinheiro. Isso mesmo. Aí a gente acabou com essa história. Acabou. Mas essa época foi uma época bacana. Assim, fora as fortaleceu, milhões... né? Fortaleceu a amizade, é verdade. E Diego, queria até te agradecer também, porque quando a gente resolveu criar a AVR Swim, né, que é a nossa escola de natação, nosso clube competitivo, tu apoiou muito a gente. Foi um cara que a gente conversou e que apoiou, falou que a gente que a gente devia mesmo botar a cara e ver o que ia dar. E hoje a gente acha que a gente está num caminho legal. Sim, com certeza. Ter também como adversário é legal também. Acho que isso fortalece tanto pra gente como pra ti. Sim. Né? E além do Marcha, que a gente também entrou agora no Marcha, né? O nome do clube. Então, era te agradecer por sempre também estar apoiando a gente na qualquer coisa que a gente conversa contigo sobre natação, tá? Não, mas assim, eu fico... É porque eu não tenho a coragem que vocês têm, entendeu? Eu falo assim, não, vai dar certo. Mas, assim, mas eu não vou. Eu não faço. Tanto é que quando a gente... Tu te lembra que quando eu falei que eu ia voltar, a ideia era montar um projeto? Sim. Só que eu sempre tive muita vontade. Tinham 2 locais que eu tinha muita vontade de trabalhar aqui, no Maranhão. Um era Viva Água. Eu tinha muita vontade de trabalhar na Viva Água por conta do... quando eu comecei na faculdade, eu descobri que lá tinha um projeto pedagógico, um projeto pedagógico muito bom em relação a esse aprendizado de natação infantil. E era uma vertente mais pedagógica, entendeu? Por mais que há uns anos atrás, quando eu entrei de lá, não tinha mais a questão da competição, mas ela já teve uma competição lá muito forte, entendeu? E o outro era trabalhar com o Alexandre. Eu tinha muita vontade de trabalhar com o Alexandre. E quando eu voltei, inclusive, que ele me ligou lá e falou assim, e aí, vai dar certo e tal?
Eu falei, não, calma, vamos ver aqui, porque eu ainda tinha eu ainda tenho essa vontade de montar um negócio, né? Mas eu vi que não era o momento ainda. Tanto é que Vinícius falou assim, pô, a gente não vai montar nosso negócio e tal. E aí não, ainda tenho coisa para aprender. E realmente eu não sei quase nada ainda, né? Por mais que eu tenha 10 anos de borda, mas eu vejo que a cada dia tem coisa nova e a gente ainda está se solidificando, ainda está... a gente aprende todo dia, né? A gente sabe que essa área é muito difícil, essa área competitiva, pelas diversas coisas. Mas eu acho que vocês têm uma conexão legal entre vocês, entendeu? E eu via, pô, isso vai dar certo. Eu acho que o momento de arriscar era aquele momento que aconteceu, naquela hora, entendeu? Eu falei assim, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, não estando junto, né? Mas dando o suporte necessário em relação a conversar, a ter algum tipo de informação que pudesse ajudar. Tanto é que vocês tiveram a ajuda e tem ajuda até hoje do Márcio, né? Que hoje é aniversário dele, inclusive. Parabéns, viu, Márcio? Tamo junto. Feliz. Onde é que é o jantar? Onde é que é o jantar, viu? Anos. Hoje eu mandei mensagem pra ele, quase chora. Esse bicho é emocionadão, ele. E aí eu vi que era uma coisa que ia dar certo, entendeu? Porque tu já tinha uma experiência muito bacana no Curitibano. E Vinícius ainda não tinha essa experiência. Tinha experiência com criança, mas a gente não conseguia montar na época, né? A gente, infelizmente, não conseguiu montar. Experiência mais de aula do que de treino. Isso. E quem conseguiu montar agora, inclusive, foi o Augusto, que é difícil. Lá na Viva Água tá com uma equipe legal. E eu vi que ia dar certo. Eu falei, não, vocês têm que tentar. Vamos tentar pelo menos. Se não der certo, cada um bota currículo em algum lugar, vão lá trabalhar no supermercado da vida, alguma coisa do tipo. Na CIA. Vai lá na CIA. Mas eu sabia que ia dar certo, entendeu? E é uma coisa que eu tenho muita admiração por vocês pela coragem que vocês fazem, entendeu? Vocês falam assim, eu vou botar pra fazer isso aqui. Por mais que tem muita gente que fala assim, cara, isso não vai dar certo. Isso é loucura, acaba dando certo, entendeu? Então, o reflexo de hoje da equipe de vocês é muito dessa coragem, entendeu? É muito dessa coragem que vocês estão tendo. E quando falarem para vocês assim, não vai dar certo, é porque vai dar certo. Sempre tá dando certo para vocês, entendeu? Então, eu fico realmente feliz com isso. E eu gosto de ter vocês na borda como adversários de borda, porque a gente vai conseguir fazer com que a natação do Maranhão ela se eleve em relação à massificação. Porque resultados bons ela tem. Só que a gente não tem uma massificação. A gente poderia ter... Ainda tem pouca gente nadando. A gente poderia ter mais resultados bons se tivessem mais gente nadando. Só que é um desafio muito grande. Deixar os guris nadando por mais tempo. Porque a gente tem várias coisas que conflitam com isso. O dia a dia das próprias crianças. E até como é que tu lida com isso? É difícil, cara. A gente tem que tirar, por exemplo, isso aqui das crianças. Não, é difícil. Até hoje a gente fica muito tempo nisso aqui. A gente mesmo fica muito tempo. Imagina as crianças. E elas têm muito isso. A gente não tinha na nossa época, né? Quem tinha na nossa época era quem tinha mais condição. Eu não venho de uma família rica nem nada. E meu pai odiava isso aqui. Quando a minha avó quis me dar isso aqui, ele foi totalmente contra. Mas eu tinha o quê? Tinha 13 anos quando eu ganhei celular. E celular na época não era pra ficar jogando, era só pra... Celular só ligava e mandava mensagem, no máximo. Hoje em dia a gente tem um videogame na mão, pô. Verdade. Então essas crianças, elas têm essa possibilidade de ficar o tempo todo fazendo alguma coisa. E às vezes o esporte, ele traz muita frustração. E nesse imediatismo que a gente tem hoje em dia é bem difícil. Porque na primeira frustração da criança, ela já não quer mais. Ela já quer parar. E às vezes os pais que não têm... A maioria dos pais que não tiveram esse convívio com o esporte, eles deixam de mão. É difícil às vezes você conversar com o pai em relação a isso, para tentar continuar, ou então de mostrar a importância. Ou então o pai chega assim, poxa, eu não estou conseguindo fazer com que ele venha. E aí tu fica assim, pô, mas tem muita gente, tem muitos amigos deles que querem fazer. E aí você percebe que às vezes ele não está se dando muito bem com frustração. Ele não gosta de perder, mas ele não quer pagar o preço para ganhar. Eu só gosto de ganhar, eu não vou competir. Então às vezes ele se priva de tentar ganhar porque ele não gosta de perder. E como a maioria dos pais não tiveram essa formação esportiva, competitiva, eles acabam não sabendo lidar. E às vezes pra gente também é difícil de explicar isso para eles. Sim. Eu
eu acho mais complicado isso hoje em dia, entendeu? Diego, eu gostaria agora que tu falasse um pouco sobre a convocação para ser técnico da Seleção Brasileira de Águas Abertas. Na verdade, assim, Só não vai chorar aí. não foi... Na verdade, não foi uma convocação oficial igual aconteceu em 2023, né? O que aconteceu, nós tivemos dois atletas convocados, um atleta convocado, que foi o Juan, e Paulo não foi? nessa competição não, porque o que aconteceu? Essa competição especificamente, ela aconteceu no início de março, não, no final de março, logo após Alexandre sair do hospital. Foi lá em Itajaí. E esse ano, as seletivas, ela funcionou exclusivamente nessa competição. Então, tiveram convocações para a seleção sul-americana, que vai acontecer agora em outubro, que Juan também foi convocado. E para a Copa Pacífico, para o Mundial que está acontecendo, que aconteceu hoje, inclusive, lá em Singapura. Todas as seleções foram tiradas dessa competição especificamente. O único que foi convocado foi o Juan, porque a categoria no sul-americano ela é diferente da nossa categoria do Brasil. Da Copa Pacífico também. Ela é assim, é juvenil A, juvenil B. Então, juvenil A nada 14 e 15 anos junto. Aqui no Brasil, 14 nada no infantil 2 e 15 nada no juvenil 1. São outras categorias totalmente diferentes. E o Paulo já nada com a galera mais velha. Nada a galera de... Ele tem 16. Ele nada com o pessoal de 16 e 17. Aqui no Brasil é júnior 1 e juvenil 2. Entendeu? Sim. No Sul-Americano, nessa competição de seletiva, eu acho que ele ficou em terceiro ou foi em quarto. Só 2 eram convocados. Só que ela é uma competição que você tem a possibilidade de ir lá, entendeu? De estar lá, igual ele foi convocado das outras vezes. Então a gente consegue ir, até para fazer com que os atletas eles tenham possibilidade de nadar uma competição de um nível muito bom. Eu sempre vi o Alexandre falando da Copa Pacífico. Inclusive, ele foi o precursor do Brasil. Ele levava os atletas da Nina, tem 10 anos, começou levando a Júlia, que era a filha dele, para a competição. O Brasil nunca foi. Ele começou aí. Vocês têm que ver... Mas de águas abertas, no caso. De águas abertas. Porque de piscina, não, os dois. Os dois. Ele foi o precursor dos dois. eu das já duas... Lorena e Fifi Eu já não vi. foram? Com ele. Com eu ele, já né? vi ele falando, ele contando essa história assim, que ele disse que encontrou alguém no aeroporto que estava indo para lá. Aí ele procurou saber, mas que competição é essa? Aí a pessoa contou para ele, a Copa Pacífico, é assim, assim. Aí ele, cara, eu quero ir para isso aí também. Aí então, a partir daquele ano, todos os anos ele começou a ir. Sim. Aí o Brasil começou a ir também. na piscina, porque de águas abertas é mais recente, né? Sim. O de piscina, se eu não me engano, a primeira vez que ele foi, Rezo ainda era juvenil, ainda tinha muito, Tailândia, tem Thaís. muito tempo Tem então, muito pô. tempo isso. E ele fala da história, inclusive, que eles viajaram naquele avião da Força Aérea, que não tinha FAB. assento, nem um avião da FAB. Toda hora o avião tinha trepidação e tudo. Isso foi uma aventura a competição. Mas ele foi o precursor da competição. Porque qual o pensamento dele? A gente tem que levar atleta para competir em um nível muito bom. Porque isso faz com que eles percebam a necessidade de treinar. De melhorar. Exatamente. Porque não adianta eu deixar o menino aqui, às vezes, e às vezes ele pega uma geração que é uma geração que não tá tão forte assim, e aí ele fica naquela cabeça dele, pô, ganhei de muito, eu sou muito bom. Só que quando a gente vai colocar ele no vamos ver, não é lá essas coisas. E eles não percebem isso. Então na cabeça dele é procurar boas competições para que os atletas entendam que eles têm que treinar firme, treinar certo. Então, essa competição especificamente não teve uma convocação assim, mas eu tive a oportunidade de ir e fiz parte da comissão técnica, tive a oportunidade de conviver com o Alexandre lá, que eu já convivo todo dia, mas conviver nessa competição que ele sempre vai, todo ano ele vai. E é totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de chegar lá 2 dias antes dele, que deu um problema no voo. Conheci o pessoal, tudo, esse aqui é o Diego. Mas tu tá lá com Alexandre te apresentando. outra coisa, É totalmente diferente. É totalmente diferente, porque é como se ele tivesse a chave da cidade, entendeu? Ele chega e todos os técnicos conhecem. Todos. Técnica do Peru, o presidente da confederação de lá, o Alfredo, todo mundo conhece ele. Então, tu vai aprendendo como ele se comporta em uma competição de grande porte. Você tem a oportunidade de
conviver com Luiz Rogério Arapiraca, que foi um grande atleta de águas abertas, um grande atleta de fundo do Brasil, e hoje é o head coach de fundo do Yacht Clube da Bahia. Tu tem a oportunidade de conviver com o Ken Sorge, que é o head coach do Curitibano, que também foi um grande atleta mais novo. E tu tem a oportunidade de conviver com o Luiz, que é um excelente técnico da Bahia em relação às águas abertas. Quando você tem essa convivência com essa galera, você aprende mais e vem com a cabeça totalmente diferente, entendeu? Você vem muito mais empolgado, muito mais estimulado para tentar passar para aquela geração que você está tentando formar aquela paixão de vamos tentar fazer, você tem uma oportunidade muito boa. E outra coisa legal é que eu tive a oportunidade de ir com 2 atletas que quando eu voltei para cá, eu falava era muito para eles, vocês vão ser de seleção brasileira, que é o Juan e o Paulo. Eu acho que eles eram petis na época, não é? Quando eu cheguei aqui, Juan era Mirim 1 e Paulo era Mirim 2. Só que eu cheguei no final do ano. E eu fiquei com eles, eu fiquei com o Paulo até o Petis 2, que foi quando a gente fez a promoção dele para a equipe principal. E Juan, eu fiquei até o Petis 1. Só que para Juan não treinar sozinho, a gente promoveu ele logo. Ele, Petis 2, já estava treinando com o Alexandre. Que às vezes a gente faz isso, né? Não dá para segurar aqui, eu vou ficar segurando a evolução dele, vai treinar com a equipe principal. E eu sabia que eles iam dar resultado, porque tu sabe que tu falar assim para eles, olha, eu não vou conseguir dar treino hoje, infelizmente o treino não vai ser 8 horas da manhã, a gente vai ter que fazer o treino 4 da manhã. Tu chegar 4 da manhã e eles estarem todos na porta, esperando. Isso com 10, 11 anos. Quem são os guris de hoje em dia que fazem isso? Não faz mesmo. Ninguém faz. Difícil. Ainda tem um impedimento. Os pais não fazem. Os pais não pagam preço para isso. Mas eles não veem que isso é mostrando o compromisso futuro. Não para agora, vou fazer isso é uma loucura e tal. Não é uma loucura, é necessidade mesmo. Então eles sabem dessa importância. E hoje em dia, eles treinam o que eles têm que treinar. Eles estão indo lá... Porque, assim, treinar todo dia é básico. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Hein? O que eles sabem é que eles têm a importância de treinar bem. Eles têm que treinar bem, eles têm que fazer o mínimo, o que é treinar necessário. todo dia. Treinar todo dia é o mínimo. É o mínimo. E é o que a gente não encontra hoje. Eu não encontro hoje isso. Hoje em dia, treinar todo dia... A única que treina todo dia ali é Nina. Nina é a única que treina todo dia, mas por quê? Porque ela é filha de um professor de educação física e uma professora de educação física. Eles sabem da importância. Eles sabem disso. Salvo exceções, Nina, acho que é a única que treina todo dia. Teve o Arthurzinho também, mas assim... Arthur Mbappé? Não, Arthur Henrique. Arthur Mbappé treina quase todo dia. Ele só não treina quarta-feira. Mas ele tá treinando as 4 vezes na semana. Ainda é fase de base, né? E a gente vai tentando mostrar que a importância de treinar todo dia. Mas essa questão do compromisso, hoje em dia, é difícil que eu vinha com eles, entendeu? Eu via com eles o que eu não consigo enxergar hoje. Eu não consigo mais enxergar hoje na geração... E olha que eu tô falando de 5 anos só. A diferença é de 5 anos. Da geração de 5 anos atrás, eu não consigo enxergar hoje em dia. Eu não consigo. E mostra onde é que eles estão, né? Os dois são contratados do Flamengo hoje em dia. Olha, são alunos de projeto social. Foram contratados do Flamengo. Ganham salário. E saindo de uma escolinha... Então, eles conseguiram cultivar isso há 5 anos atrás. Então, isso é reflexo... outra, né? Isso é reflexo do que eles conseguiram há um tempo atrás, entendeu? E é isso que eu tento explicar para os meninos. Eu falo para eles, semana retrasada, quando eu cheguei de viagem, eu falei assim, vocês estão vendo ali o pessoal com a touca do Brasil? Há 5 anos atrás, eles estavam bem aqui onde vocês estão. E aí eu apontava a Carol, eu apontava a Júlia, eu apontava o Heitor. Olha ali, vocês estão vendo a galera ali com a touca da seleção brasileira? Vocês querem estar ali? Vocês têm que fazer o que eles fazem. Não é encarar aqui como escolinha. Tem Esquece. que pagar o preço. Não é escolinha mais. Aqui a gente já está começando a treinar. É porque é fase de criança. Eu compreendo perfeitamente. Criança tem que brincar. Mas a criança ela tem que saber que existe hora para isso. Eu não vou brincar com ela o tempo todo. Ela tem que entender que existem fases que tem que ter um certo compromisso. E para ela conseguir algo, se ela realmente quiser, ela vai ter que ter um compromisso com ela mesma e com as outras pessoas que convivem com ela. O compromisso com o professor, que é o técnico. O compromisso com os pais, que pagam a mensalidade. Eu tô com preguiça hoje. Eu não quero ir.
Mas na escola, quando você tá com preguiça, seu pai não manda você ir, a natação é do mesmo jeito. Quando a gente perde um dia de treino, é muito ruim para a continuidade da sua evolução, entendeu? Às vezes aquele dia é um planejamento, no planejamento anual que a gente tem, é um dia que vai ser muito importante para você, e você perde. Então deixa de evoluir mais ainda naquele dia, entendeu? Então hoje é bem complicado em relação a isso. Diego, tu tocou um ponto legal aí sobre falar de pai, que eu acho que são 3 pilares, né? Treinador, atleta e os pais também estão em conjunto ali para a gente ter bons resultados. O que tu poderia falar aí sobre essa relação de pai que às vezes se acha treinador e fica toda hora metendo o dedo onde não é chamado? Mais atrapalha do que ajuda, né? O que eu vi recentemente um podcast do técnico chamado Alexandre Indiani, o Indiani, coach Indiani, que ele é técnico da Cerc São Caetano, lá de São Paulo, e ele é técnico da Ana Júlia Amaral. Ele falando que os pais, nós técnicos precisamos fazer com que os pais estejam na nossa equipe, nos ajudando, para eles entenderem o processo. Os pais, hoje em dia, a gente tem vários modelos. Tem aquele pai que encara realmente como uma escolinha, e às vezes o menino é muito bom, e o menino vai 2 vezes na semana. Tem o pai extremamente empolgado, que às vezes a empolgação atrapalha muito a gente e cobra muito no momento errado, Da criança. principalmente resultado, que nessa fase a gente não pode cobrar resultado de criança, a gente tem que cobrar compromisso a gente tem que cobrar, resultado é consequência, é consequência de como ela tá enxergando o processo, cada uma tem uma vivência diferente. E às vezes eles atrapalham nesse ponto de querer ajudar demais. É aquele 880. Então, eu acredito que a gente precisa... A gente é muito novo ainda, mas a gente tem um pouquinho de know-how para conversar com eles, para fazer com que eles entendam isso, entendeu? Uhum. Tem muitos pais que já entendem, que já tiveram essa vivência com o esporte. E sabem que cada um precisa trilhar o seu caminho. E o papel deles é incentivar. O papel deles é incentivar de que forma? Fazendo com que a criança esteja indo para natação, esteja com seu compromisso, chegar no horário, cobrar uma boa alimentação, dar uma boa alimentação para o seu filho, cobrar sono, que os meninos dormem às vezes muito tarde. E quem nada de manhã, acorda muito, muito próximo do treino, chega ainda quase dormindo. E cobrar alguns tipos de rotina que lhe cabem. E em relação a qualquer parte técnica, eu acho que os pais eles precisam entender que esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Os pais que mais entendem foram os que nadaram. Que eles sabem que... O pai de atleta entende. O pai que foi atleta. O pai que foi atleta, ele entende. O pai que não foi atleta, como ele se empolga muitas vezes com o resultado, ou ele se vislumbra muito com alguma coisa que às vezes a gente vê que não é aquilo, ele acaba atrapalhando nesse sentido de tentar corrigir alguma coisa que não é que não lhe é imputado, no caso, né? E aí acaba que a gente não consegue fazer o nosso papel. Eu não vou conseguir cobrar a minha criança se tu tá cobrando mais do que eu. Se ele tem que te encontrar ele tem que te olhar como um porto seguro, nessa situação de eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer e ele chegar depois de uma prova ou chegar em um treino e eu ter que chamar a atenção de forma mais efusiva para que ele entende, ele precisa ter alguém para que ele vá e essa pessoa acalme o pensamento dele, entendeu? Se o pai não faz esse papel, às vezes eu não consigo fazer esse papel. Se eu não consigo fazer esse papel, muito certo de eu perder essa criança depois de um tempo, porque ela vai perder o encanto pelo esporte, entendeu? Então, eu acho um caminho bem pisar em ovos, entendeu? Que já aconteceram diversas situações, com diversos pais, com diversos atletas,
E que a gente vai aprendendo com isso, né? A gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a tentar fazer diferente quando acontecer de novo, porque sempre vai acontecer. E vai tendo mais serenidade na hora de resolver a situação, entendeu? Porque às vezes ele tá ali não para te atrapalhar, mas ele quer ajudar tanto que ele atrapalha. Ajudar. Sim. Já teve até pai que não te ouviu, né? Ixi, diversos. Que tu mandou de pronto. Não, isso aí. Eu realmente não lembro assim disso, não. Ultimamente eu tô com meio problema de memória. Sim. E pacato. Por que pacato? Rapaz, pacato. Peraí, só não vai falar igual tu falou uma vez que foi dar entrevista numa rádio. Não, Que então. Que era ao vivo e eu comentei lá no chat e a menina ficou toda sem graça que ela te chama de pacato. Como eu disse ainda agora, eu tô com uns problemas de memória que eu não lembro muito bem isso aí, não. Cara, pacato foi na época que vocês estavam nadando com a gente lá, né? Estava treinando pro 2021, a gente estava treinando pro Brasileiro do Rio, Master. E a gente treinava naquele horário de 10 da manhã até meio-dia. Pô, era um horário bem... Sol muito forte. E aí, acho que uma das séries, Vinícius estava ficando toda hora falando assim, bora meus guerreiros. Bora meus guerreiros, bora meus guerreiros. E eu já tava puto com isso, cara. Falei, rapaz, esse cara não se aquieta, bicho. Esse cara fica falando a série toda. Ele, bora meus guerreiros, eu tenho orgulho de vocês e tal. E eu só querendo respirar. Falei, bicho, para com isso, cara. Pô, cala tua boca. Aí ele... Enfim, terminou o treino, acho que eu ainda continuei treinando, não lembro. Eu sei que ele tá... Não, a gente tava fazendo ainda umas saídas. E aí ele perguntou assim... Não, ele começou a dizer que tu era bonito. Tu era um gato. Ele começou a me provocar mais. Guerreiro. Ele, rapaz, tu é guerreiro, cara. Tu é guerreiro assim mesmo, né? E tu é um gato. Aí ele perguntou... Como é o nome do gato guerreiro de He-Man? E aí, em vez de eu ficar calado, eu falei assim, rapaz, é pacato. Aí, rapaz, tu é um pacato mesmo. E acho que pegou mais por conta de 2 situações, né? A gente fez a live na época do Rio. E aí vocês ficaram falando pacato, pacato, pacato. E a galera nos comentários começaram a gritar pacato. E teve um maranhense que a galera do Piauí veio. E aí Alexandre, quando foi me anunciar, ele começou a me chamar de pacato também. Diego Pacato Loredo, que ele chamou. E aí nem adianta, né? Já pegou mesmo, então... Eu perdi quando eu vi teus alunos chamando de pacato. Tio pacato. Aí eu, não, agora já foi. Não, outro dia eu tava numa competição, acho que foi ano passado, no Jebs da vida, o pessoal me gritando, ei, pacato! E eu falei, rapaz, quem é? Um guri que já tava nadando, na época era infantil 1, já tava no juvenil 2 me chamando de pacato. Eu falei, meu Deus do céu, pegou mesmo isso aí. Umas perguntinhas aqui que vai servir pros 3, tá? A gente fala aqui, cada um responde o seu. Crawl ou medley, pacato? Em relação a pessoa nadar? Eu nadar? Crawl. Tô vendo. Medley. Cara, quando eu tava mais novo eu gostava de medley. Eu gostava. Mas pra dar treino agora. Medley. Eu também Medley. prefiro medley. A criança tem que saber Treino de nadar medley, medley, pô. Medley, 200 medley, 100 medley. Guri tem que nadar os 4 estilos, pô. E nadar a prova de medley nessa idade é primordial. Acho que até diferencia nessa geração. Não, é porque... Todo mundo nada muito crawl. Crawl e o Costas. Não, mas é porque o crawl é mais fácil. Nadando borboleta e um Não, peito é mais fácil tu colocar estilo nos guris que vão treinar direito, né? Uhum. E ele não fica um nadador limitado. Mas na frente ele não se limita. E não ficar colocando na cabeça assim, tu é nadador de prova tal. O moleque tem 10 anos, pô. O moleque Já quer fazer a especialização precoce. não existe especialização. Eu sou velocista. Quem te disse isso? Esses dias eu tava dando um esporro na molecada por conta disso. De determinar, eu sou velocista, nado isso. E eu falando. Aí tu lembra de Dudu? Do iFood. Do iFood. Ele pega e levanta a mão. Enquanto tô falando. Aí ele levanta a mão, eu falo Du. Aí ele... A pernada é pegada alto ou baixo? E Vinícius atrás, pô, começa a rir. Aí eu não aguento também, né? Eu deu serão falando com eles. Todo mundo de cabeça baixa, pegando uma mijada, ele mete uma dessa aí. Mas os guris hoje em dia estão muito aéreos, né, cara? Demais, eu era aéreo na minha época, mas não era desse jeito, não. Eu explico uma coisa pro guri, eu tenho que explicar umas 3 vezes. Não só guri, tem adulto também que é assim. Adulto a gente tá explicando... são 4 de 200, 150 crawl, 50 perna. São quantos mesmo? 4.
De 200? Como é mesmo? 50 craus, 50 pernas? 150 craus, 50 pernas. São 4? E aí fica. E aí tu tem que ficar fazendo. Cabeça assim. fumaça. Não. Tem que ficar assim, ó. É isso mesmo. Piscina de 25 a 50. Pra nadar. Pra eu nadar, 25. 25, pô. 25 também. Pra dar treino também, cara. Não, pra dar treino é melhor, de 25. Tem uma história lá de Curitiba, pô, que eu fui balizado por um brasileiro com curta, né? Tu sabe eu essa tava história, de árbitro. Eu tava de árbitro Tu sabe, não sabe? É, Rafael, eu ia desclassificando Arthur no 200 borboleta. Aí... Eu tava mergulhando. Eu vi. Acho que eu tava balizado com 1,9, pô. Aí eu fui, nadei pra 1,17 de sem peito. O cara pegou na minha mão, tá vindo pra ver, pô, não faz mais isso não. Olha o que foi. Pô, tu mentiu o teu tempo de balizamento, cara. Tu é doido. Pô, foi humilhante. Pô, isso aí que ele fez comigo não foi nem ter perdido pra ele. Foi esse comentário dele. Essa competição foi em 2017, em Curitiba. Foi. 2017. Foi a mesma competição que Marcão saiu de... Quase sai de ambulância. Essa mesmo. Ele foi pro oxigênio. Ele já foi várias vezes pro oxigênio, né? Nadar 200 borboletas sem querer treinar. Foi, pô. Essa aí ele Nessa chegou, competição ele chegou muito no mal, McDonald's e pediu, moça, me dá um MC Colosso. Aí eu comecei a rir, a menina do Mac começou a rir também. Eu digo, é o quê, Marcos? Esse aqui é o MC Colosso. Eu acho que é algum MC que ele ouvia lá. O Marcão era muito doido, cara. Marcão foi sequestrado no São Francisco, não soube a história. Sequestrado. Conta aí, com medo Rafael. de sequestrar. Cara, eu não lembro quem era Eu tava um dia lá com o Vinícius, lá no São Francisco. Ali na Ferreira Goulart ali, né? Isso. Aí chegou um carinha lá e o Vinícius falou com ele. Aí ele falou, rapaz, Vinícius, cadê Marcão? Aí ele, cara, não sei por onde ele anda não, tá trabalhando. Aí ele, rapaz, outro dia aí, eu tava com medo de sequestrar o Marcão. Aí Vinícius, mas por quê? Aí ele, rapaz, ele chegou aqui dizendo que ele ganhou 20 ou 40 mil numa competição aí, que ele nadou. E coincidiu bem quando ele trocou de moto. Aí a história dele virou verdade, né? Que ele tinha ganhado... Ele saiu de uma 125 para uma Twister, não foi? Acho que 250 foi. da nova. E ele chegou lá dizendo que ele tinha ganhado... Quanto foi isso? 50 mil reais numa competição. Ah, mas Marcão na época, pô, era o nadador mais patrocinado da gente no Master, pô. Ele tinha 5 patrocínios, pô. Eu lembro, ele ganhava patrocínio pra caramba, você ia falando e tudo. Tinha o Instagram, aí Marcos Barbosa Suintro. Era. Aí o cara, rapaz, eu tô com medo, vamos sequestrar vamos sequestrar o nego, tem que arrumar gente pra fazer segurança. Falando nisso, ele tem que voltar a treinar. Tá devendo isso aí. Marcão, uma graça. Um treino assim, Pagato, que tu já fez, que tu falar desse treino foi... Não aguentou assim mesmo. Porra, esse treino foi animal. Tem algum que tu lembra assim? Cara, pior que não. E que tu já passou o treino? Não, que eu já passei. Cara, eu não sei, porque são coisas absurdas assim todo dia. Não, cara, eu realmente... Não, teve um treino, mas eu não lembro dele direito, cara. Eu não lembro. Eu lembro, era um treino... Não era um treino tão difícil de ser feito, não. De executado era mais difícil. Os meninos eram pequenos ainda. Era uma série pra dobrar o A1. Era uma série pra dobrar o A1, se eu não me engano. Só que na época a gente tava trabalhando muito frequência. E eles já estavam fazendo a abraçada mais certinha na época. E aí eu lembro que tava chovendo. E nesse dia especificamente, só quem foi treinar foi Paulo, Juan, Hugo... Arthur, só eles 4 tinham que treinar por causa da chuva, né? Ainda tinha isso. A galera some em época de chuva. E aí era pra ficar dobrando o A1, cara. Era dobrar o A1. Pô, fez o tempo de 100, tu tem que dobrar nos 200, tem que dobrar nos 300, nos 400. Sim. E eu lembro que eu ficava gritando pra caramba na borda, gritava. E eles chegavam chorando na borda, cara. Eles chegavam chorando. Só que eles fizeram um treino muito bem esse dia. Muito bem. Eles fizeram certinho. O que era pra ser feito, eles fizeram. E foi a primeira vez que eu vi eles fazendo um treino certinho. E aí, depois de eu estar gritando com eles pra eles fazerem tudinho, eu saí abraçando eles, né? Falei, ó, vocês fizeram o treino muito bem, assim tem que ser feito e tal. E Alexandre, lá
lá na Nina tem um localzinho que ele fica na salinha, né? Na secretaria. Com a janela. Ele fica na janela olhando. Ele tava lá. E aí eu lembro que os meninos terminaram e ficaram chorando pra caramba e tal, por conta do esforço. E aí ele gritou assim, eu queria falar pra vocês que nadador que chora é tudo... né? Aí os moleques começaram a sorrir e tal. Mas aí depois desse dia a gente começou a olhar eles diferentes, entendeu? Sim. Porque a gente viu que eles tinham uma coisa assim e botavam pra fazer. Acho que depois desse dia, nunca mais eu vi eles assim, com moleza em relação à série, entendeu? Foi uma série legal. Que até hoje eles lembram, inclusive. Se perguntar pra eles lembram mais de 25 lá, que toda vez eles erravam. E a gente era pra fazer 10, fizeram 50, 60 de 25 esse dia. Mas eu acho que essa foi a que ficou... Eu não lembro a série exatamente, mas era pra ficar dobrando a 1. Sim. E aí eu ficava cobrando deles a frequência de braço, né? Enquanto a frequência de braço não tava correta, eles não iam acertar. Acho que foi uma série legal. Agora, a série que eu fiz... Acho que foi a série que Vinícius vomitou lá na Nina. Cara, aquela série de quarta-feira. Pensava que ninguém ia lembrar disso aí, bicho. A gente fazia uma série toda quarta-feira que era de potência, né? A gente usava o paraquedas antes e depois fazia os tiros de potência. Os tiros. O pior é que quando a gente chegou lá na Nina, Alexandre falou assim, Vinícius, hoje tu vai vomitar. Aí Vinícius virou pra mim e falou assim, rapaz, Alexandre pensa que eu sou menino. Pensa que eu sou menino, acho que eu vou vomitar num treino desse aí. Aí, cara, foi aquele resultado lá. E ele vomitou tanto, cara, a gente tava na piscina, e tu vomitando. Eu subi, me sequei, peguei meu celular e comecei a te gravar e tu ainda tava vomitando. Eu sei que vocês foram embora, ainda foi pro banheiro vomitar. A menina da limpeza lá da Nina. Eu acho legal colocar a figurinha desse... Tem a figurinha, eu acho que tem até hoje, não tem? E tu lembra de algum treino? Foi esse daí? Pior treino que tu fez? Pior que eu já fiz foi esse, pô. Tu é doido, né? Isso ali não existe, pô. Eu não lembro assim, doido. Direito, cara. Eu lembro do mais chato que eu O pior foi porque eu duvidei do treino, pô. Porque eu gosto de treino assim, eu gosto de treino de tiro. Eu me sinto bem treinando. Eu não gosto de treino muito longo. Eu prefiro também. Mas a execução dele hoje em dia é mais difícil. Eu acho muito mais difícil essa execução de treino de potência do que... Por causa da idade, Diego? Eu acho que a gente demora... A recuperar, né? Não é nem recuperar. A gente demora a entrar nesse tipo de série, pô. A gente não consegue ir pra intensidade. Por exemplo, eu demoro muito pra quando eu paro de nadar, eu tô parado aqui. Eu vou nadar os 400. Eu já sei que os 400, se eu nadar muito bem, vai ser na casa de 4,55. Porque eu tô parado. Eu consigo rodar depois de 3 semanas de treino. Começar a rodar melhor, sem sentir o braço pesado. Mas quando eu vou pra entrar nesse tipo de série de AN, eu não me sinto... Não é nem sentir confortável, porque tu não pode se sentir confortável. Mas a execução, eu sinto que eu não tô conseguindo fazer da forma que deveria, entendeu? Entendi. Eu não consigo entrar naquele um acima do teu melhor. Eu não consigo mais ir com uma facilidade do jeito que eu conseguia antes. Eu não quando era pequeno, mas há uns 5 anos atrás, há uns 6 anos atrás. Eu não sei. Talvez esse tenha sido um dos mais fortes que eu já fiz. Mas eu lembro do mais chato, cara. Foi 30 de 400. Porra, 30 de 400. Crawl ou medley? De crawl, tá doido? E aquele que tu rodava com a menina e a menina chegava na tua frente? 8 de 400 medley. Rodrigo, cara. Rodrigo Arval, ele deve estar vendo isso, maluco. 8 de 400 medley a cada 6, cara. Assim que eu cheguei no clube. Rodava isso toda quinta, eu acho. Só que do 30 de 400... Na curta, cara, né? Na curta. Só que o 30 de 400 foi na longa. E, cara, eu tava eu sei que ia descendo, assim, os intervalos a cada 5,10, cada 5 tantos a cada 5,10, tantos a cada 5, 4,50, 4,40. E eu lembro que acho que foi no 25º, quando tava no 25º, parou todo mundo para fazer os 5 últimos, né? Aí quando pararam, assim, falaram, foram 25. Aí eu, cara, só faltam mais 5, cara. Então só falta mais 5, tá acabando. Aí quando eu saí que eu saí assim, cara, mais 5, ainda dá 2 pau ainda. Aí eu comecei a rodar, cara, não aguentei 4,40 pra sair a cada 4,40. Aí eu só rodei, cara, eu tava rodando tão lento, que chegou num momento que eu falei assim, cara, eu vou parar na borda e vou deixar brigarem comigo, cara. Eu vou parar e vou subir e vou embora. Aí quando eu parei, os caras não estavam, tinha acabado, sério, tudo isso aí, galera, desse jeito. Perdeu até a noção de... Perdi, então tu é foi o mais doido. chato que eu já fiz, cara.
Eu acho. Eu acho que o treino mais longo que eu dei lá, não chegou a 11 não. Ah, não, teve um treino que chegou a 11 sim, 11.200. Teve um treino que chegou a 11.200. Carol? Na época que a gente tinha o técnico Alfred Jacob, lá, um húngaro, que treinava Figueirinha na época. Uhum. Ele também mandava o treino pra gente, a gente adaptava. E aí foi um treino de 11. Pode encerrar. Pacato, então é isso, cara. Valeu mesmo ter topado vir com a gente aqui, ter dado uma conversada. Tá? O tempo vai passando, a gente nem percebe, né? Obrigadão mesmo, bicho. Não, eu que agradeço. Eu espero que esse seja um projeto que perdure bastante tempo, né? Já primeiro episódio tem muita coisa assim que a gente assim, vocês. Mas eu tô disponível para os próximos episódios também. Se tiver alguém para ser entrevistado aqui legal, eu também tô disponível para ajudar. Legal tem, mas melhor que tu tem. Tem um monte. Não, mas eu fico muito feliz e lisonjeado de ser o primeiro convidado aí do VR Cash, que eu pensei que fosse brincadeira, mas é verdade. Até hoje de manhã ele não acreditava. Ele foi me responder, era meio-dia. Falei, rapaz, isso é verdade mesmo. Deixa eu me arrumar aqui. Não, mas eu tô muito lisonjeado e eu desejo sucesso pra vocês aí nessa empreitada. Valeu. Beleza, valeu, Diego. Se alguém quiser continuar acompanhando a gente, tá? Segue a gente aí, se inscreve no canal, tá? A gente vão ter mais vídeos com gente melhor. Espero que tenham gostado. Valeu. Foi o que teve, né?